bem-vindos a nosso comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Kedoshim. Parashá Kedoshim encontra-se em Vaikra, livro de Levítico, capítulo 19, verso 1 até o capítulo 20, verso 27. A Parashá Kedoshim começa no verso 1 do capítulo 19 de Vaikra, com os seguintes termos: Vayedaber Hashem el Moshe lemor, daber el kol adat bnei Israel, ve'amarta aleichem, Kedoshim tihiu ki kadosh ani Hashem Eloheichem. E disse o Eterno a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dirás para eles: santos vocês serão, porque santo eu sou, diz o Eterno vosso Deus. Muito bem. Parashá Kedoshim começa com esse verso, que é muito importante para a nossa compreensão do restante do conteúdo da Parashá. Sejam santos, Kedoshim tihiu, pois eu, Hashem, teu Deus, sou santo. Completando no verso 2. Mas o que esperaríamos encontrar nesta Parashá? Será que nós esperaríamos encontrar aqui algum tipo de fórmula de como chegar ou como atingir níveis de santidade ou de elevação espiritual muito altos, através de longos jejuns, retiros espirituais, votos de abstinência? Se o Eterno fala para que os filhos de Israel se santifiquem, ou que sejam santos, nós normalmente poderíamos esperar esse tipo de abordagem. Talvez uma série de regras, uma série de fórmulas, para que então o povo pudesse chegar a um nível de santidade muito amplo. Talvez um ascetismo rígido, de restrições impostas em conformidade com regras rígidas, estritas de jejum, de penitências intermináveis, de retiros espirituais, de distância das cidades, pessoas vivendo, digamos, em regiões áridas, em regiões distantes dos grandes centros. Mas não. O que nós encontramos não é absolutamente nada disso. Não encontramos nenhum tipo de fórmula especial para a santidade baseada na abstinência das coisas que o mundo oferece, que foram criadas para o homem. E também não encontramos nenhuma fórmula de santidade, de encontrar santidade, em jejuns ou prescrições legais ou ritualísticas. Curiosamente, quando nós olhamos a Parashá Kedoshim em seu contexto, nas passagens que aparecem posterior ao chamado à santidade, o que nós vemos na verdade é uma série de mitzvot ben adam lahavero, ou seja, de mandamentos de um homem para com outro homem, ou seja, de um ser humano para com outro ser humano. E o que isso pode nos ensinar? Isso nos ensina, na verdade, que o nível espiritual, o nível de santidade, não é medido apenas pela maneira como a pessoa se comporta em relação a Deus, mas também pela maneira como se comporta com relação aos seus semelhantes. Para atingir elevados níveis de santidade, Kedoshá, um dos caminhos principais é se comportando da maneira adequada com as outras pessoas. Por isso a nossa Parashá abre com a frase: santos vocês serão. E a fórmula está logo a seguir. Uma série de prescrições que envolvem o relacionamento de homem para com homem, de ser humano para com ser humano. Entre todas as mitzvot alistadas na Parashá,
há algumas contidas em um mesmo versículo, em um mesmo verso, que nos chamam a atenção. Por exemplo, não te vingarás e não guardarás rancor dos membros do teu povo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Deus. Vaikra 19:18. Este verso apresenta talvez algumas dificuldades. Em primeiro lugar, será que é humanamente possível controlar os sentimentos a ponto de não sentir rancor de alguém que nos fez mal, de alguém que nos deseja o mal? Além disso, qual é a conexão entre não guardar rancor e amar ao próximo como a si mesmo? E finalmente, por que o verso termina com a frase Eu sou Deus? Vamos imaginar agora uma cena. Uma pessoa destra, uma pessoa que usa a mão direita para fazer as coisas, está cortando um tomate. E por descuido, então acaba ferindo a sua mão esquerda com a faca. A mão esquerda desta pessoa começa a sentir um grande rancor da mão direita. Num ataque de fúria, a mão esquerda pega a faca e se vinga da mão direita, causando-lhe um ferimento. O que você faria com essa pessoa? Certamente você a encaminharia a um manicômio para um profundo tratamento a nível psicológico. Por quê? Porque as duas mãos, ambas as mãos, são partes do mesmo corpo. Não faz nenhum sentido, então, esta vingança. Não faz nenhum sentido guardar rancor contra partes de si mesmo. Pois, no final das contas, a pessoa estaria sofrendo duas vezes. Nós fomos educados, desde pequenos, a achar que cada pessoa é uma entidade por si só, que seria uma entidade completamente independente das outras pessoas, como se fosse uma ilha no meio de um oceano. Mas isto é, na verdade, uma forma completamente equivocada de enxergar a realidade espiritual. Explica o livro Tomer Dvorah, do Rav Moshe Cordovero, que não somos seres independentes, pois dentro da alma de cada pessoa, dentro da Neshama de cada pessoa, há um pouco da alma do outro. Por isso, toda vez que a pessoa se vinga e faz mal ao outro, parte deste mal também o atinge, por causa da parte da sua alma que está contida naquele outro. O mesmo ocorre ao contrário, pois quando fazemos bem ao outro, parte desta bondade é compartilhada conosco, volta para nós mesmos. E é por esse motivo que Deus, que o Criador, que Hashem, ordenou a mitzvah de ame ao próximo como a si mesmo, juntamente com a mitzvah de não te vingarás e não guardarás rancor, para nos ensinar a lição de que o outro é parte de nós mesmos, que o próximo é parte de nós mesmos. E da mesma forma que ninguém machuca a si mesmo, também temos que fazer de tudo para nunca machucarmos ou prejudicarmos o próximo. Mas a Torá nos revela que, fora o motivo lógico de não causar mal para nós mesmos, há uma razão ainda maior, talvez, para não nos irritarmos e nem guardarmos rancor do próximo. E esse motivo é Eu sou Deus. Aquela frase que termina essa mitzvah. Mas o que isto significa? Essa frase Eu sou Deus no término da mitzvah
significa que tudo o que acontece tem a Hashgaha Pratid, a supervisão particular do Criador. Nada acontece neste mundo sem o seu consentimento. Ninguém tira um fio de cabelo de outra pessoa se isto não estiver decretado nos mundos superiores. Se algo ruim acontece, a pessoa que nos fez esse mal foi apenas um utensílio ou um vaso que cumpriu o que Deus havia decretado nos mundos mais elevados. Se o mal não viesse através dessa pessoa, viria através de qualquer outra pessoa. Pois assim ensinam os sábios, muitos são os emissários de Deus. Ele tem o mundo inteiro ao seu controle para cumprir a sua vontade. Uma dica prática, talvez, para evitar o rancor e a vingança é viver como se estivéssemos participando de um grande teatro. E o que significa isto? Imagine que você foi convidado para participar de uma peça, uma grande peça. De repente, outro ator, lendo o seu script, se aproxima de você e diz: "Seu tolo". Você ficaria bravo com ele? Obviamente que não, pois ele está apenas lendo o script. Se quisermos então entender por que o script dele era nos ofender, devemos perguntar ao diretor do teatro que escreveu todos os textos. E assim também acontece em nossas vidas. Se alguém nos ofende, ao invés de guardarmos rancor dessa pessoa, o correto é saber que ela está apenas lendo o seu roteiro. O ideal é refletir para entender quais foram os motivos, as razões pelas quais Deus decretou que fôssemos ofendidos dessa forma. O rancor e a vingança são sinais de fraqueza espiritual. Pirkei Avot nos ensina a ética dos pais. Quem é o valente? É aquele que conquista a sua Yetzer Hara, a sua má inclinação. No nosso conceito, valente é aquele que não leva desaforo para casa, que revida imediatamente, de preferência com violência, qualquer tipo de provocação. Mas a Torá ensina justamente o contrário. Quando um cachorro é ameaçado, ele avança e morde. Não porque ele é valente, mas porque é um animal. Seu instinto o faz atacar o agressor. Ele não tem controle sobre isto. Da mesma maneira, quando um ser humano se vinga ou guarda rancor no coração, não é um sinal de valentia, é um sinal de pouca e baixa espiritualidade, falta de autocontrole. De acordo com a Torá, não devemos revidar. A pessoa que nos fez mal sairá impune? Com certeza não. Por exemplo, quando uma pessoa recebe um decreto espiritual de perder R$100, o que Deus faz? Utiliza os serviços de um ladrão que decidiu assaltar. Assaltar alguém por seu livre-arbítrio. E junta os dois numa mesma rua. O homem não perdeu seus R$100 porque o ladrão decidiu roubá-lo, e sim porque havia um decreto acima sobre isto. Mas o ladrão que roubou por sua livre escolha, apesar de ter cumprido um decreto divino, prestará suas contas por ter utilizado de forma equivocada o seu livre-arbítrio. A pessoa que foi roubada tem todo o direito de utilizar a força policial para tentar reaver seu dinheiro. Apenas deve entender que não há sentido em guardar rancor do ladrão, pois ele cumpriu apenas o que já estava decretado a níveis mais elevados.
Se não fosse através desse ladrão, a perda monetária ocorreria de outra maneira, de forma inequívoca. Portanto, todas as vezes em que ficamos irritados com outra pessoa, estamos apenas perdendo nosso tempo. Estamos apenas desperdiçando tempo, gastando nossas energias de maneira totalmente equivocada. Quando algo ruim sucede, o correto seria refletir então sobre o que ocorreu. Em geral, Deus se comporta conosco midah keneged midah, midah keneged midah, ou seja, medida por medida. Isto é, o que nos ocorreu é um reflexo de nossos próprios atos. Se fomos ofendidos, é porque provavelmente ofendemos outra pessoa e não pedimos perdão. Se fomos roubados, é porque provavelmente esse dinheiro também chegou de alguma forma ilícita a nossas mãos, ou algum dinheiro em algum momento chegou de forma ilícita em nossas mãos. E assim é com tudo o que ocorre em nossas vidas. Se chegarmos a viver com esta claridade, com esta objetividade, poderemos investir o nosso tempo em cumprir o nosso trabalho neste mundo, corrigindo nossos próprios erros, ao invés de ficarmos espetando com a nossa mão direita a nossa própria mão esquerda. Reflitam muito sobre isso. A paraxá dessa semana, no texto hebraico, nós temos 4 palavras que expressam uma postura única e cristalizada de assuntos que em essência são distintos um do outro. Essas 4 palavras expressam opinião, uma opinião sobre o comércio internacional de armas, a escolha de uma esposa, os conflitos entre pais e filhos e as restrições aos empréstimos em dinheiro. As 4 palavras são Lifnei Iver Lo Titen Michshol. Em português, diante do cego não porás tropeço, de acordo com Vaikra 19:14. E os 4 assuntos acima mencionados são apenas uma amostra da variedade de questões que talvez tenhamos ou possamos abordar a partir dessas simples 4 palavras. São questões que os sábios souberam extrair das profundezas desses versos. Então nós fazemos a nós mesmos a seguinte pergunta: por que procurar outros sentidos, além daquele simples e literal, em um verso tão claro e compreensível? Por que motivo haveríamos então de ignorar o escrito literal, atribuindo a ele uma gama tão vasta de significados? As definições de vírus foram atualizadas. A resposta se encontra tanto na localização do verso, quanto no modo como é concluído, e no sentido bíblico da palavra cego. O verso aparece em um dos textos bíblicos que forma e dá consistência ao conceito de pessoa santa no povo de Israel. O texto apresenta uma trama baseada principalmente na construção de uma relação depurada e elevada para com o próximo, em um nível de qualidade além do mínimo geralmente aceitável pelas sociedades humanas. Assim, nós não podemos então aceitar o sentido literal, apenas o sentido literal do versículo, como sendo toda a sua expressão. Não é possível que o título honorário de santo ou sagrado seja outorgado, seja concedido a uma pessoa apenas
por não passar, por exemplo, uma rasteira em uma pessoa com deficiência visual? Naturalmente, o sentido da Torá é muito mais amplo do que simplesmente isso, pois evitar atingir e maltratar aqueles que não têm como se defender é o mínimo exigido de alguém que queira merecer o título de ser humano. Obviamente, não é exatamente aqui que a Torá está procurando focar. Torna-se claro, então, que a intenção do texto é mais ampla e mais profunda. Além do argumento acima, o verso termina, então, com as palavras: e temerás o teu Deus, Vaikra 19:14, as quais são explicadas a seguir. Toda coisa entregue ao coração do homem que o realiza, da qual outras criaturas não tomam conhecimento, nela foi dito: e temerás ao teu Deus. Segundo Urashi. Esse trecho do verso nos ensina que a base para esta proibição é o temor a Deus. A base para a proibição de não colocar tropeço no caminho do cego é o temor a Deus. Em um pecado feito às claras, visível aos olhos e sujeito a julgamento pela justiça humana, basta a advertência quanto à pena prevista para a infração. Aquele que coloca obstáculos à passagem de um cego será processado de acordo com a lei, do mesmo modo que aquele que estaciona em local proibido será multado e o assassino condenado a longos anos de prisão. No entanto, o clamor do verso pelo temor a Deus e o uso deste temor para demover as pessoas da sua intenção costuma, conforme explica Urashi, estar relacionado a pecados que estão além da esfera do juízo e da punição dos homens. Assim aprendemos que o escopo deste verso abrange todos os atos que não indicam a verdadeira intenção da pessoa. Apenas o temor a Deus, ou seja, a fé ou a crença na existência de uma moral absoluta, será capaz de evitar e obstruir as ambições ilegítimas de uma pessoa capaz de executar uma ação pela qual um tribunal não possua provas suficientes para culpá-la. Também o sentido da palavra-chave cego nesta passagem sugere a ampliação do conteúdo deste verso, transformando-o em um estandarte da santidade nas relações humanas. Segundo o Malbim, a palavra cego possui duplo sentido. É empregada ao cego dos olhos e ao cego do coração. Segundo Isaías 43:8, traz o povo que é cego, ainda que tenha olhos. Teus vigias são todos cegos, Isaías 56:10. Todos os seus, tantas vezes, todos os seus profetas, falsos profetas, são cegos do cérebro. E por esse motivo, detalham tantas vezes a cegueira dos olhos. E os olhos de Zedequias foram cegados, de acordo com Jeremias 52:11. O significado da palavra olhos, para que não erremos, fica claro pela proximidade do verbo cegar. Ou seja, em resumo, o que nós temos aqui é a ideia de que o mandamento não implica apenas uma proibição contra colocar um obstáculo à frente de uma pessoa com deficiência visual, mas também, de certa forma, a impedir que aquela pessoa que é chamada de cega pela Escritura possa ver. O Malbim
pesquisou muitos mistérios da língua santa, da língua sagrada do hebraico, concordou com os sábios em sua formulação de que cego é todo aquele que possui uma disfunção da sua capacidade visual, principalmente se essa disfunção ocorre na interpretação feita pelo cérebro e pelo coração. Obviamente não devem ser excluídos desta categoria aqueles que perderam de fato a visão, no sentido fisiológico da palavra. Atentemos então às palavras do próprio Rashi. Diante do cego, ou seja, diante do que ignora os fatos, não dê um conselho que não lhe seja adequado. Esses parâmetros para a definição da cegueira descortinam então para nós novas possibilidades de interpretação desse texto. Nas mãos dos sábios, esses parâmetros tornaram-se poderosos detectores para vasculhar todo o intrincado emaranhado das relações humanas, revelando diversos pontos de fraqueza no comportamento humano. Tais parâmetros apresentam-nos uma respeitável e impressionante lista de ações com as quais nós, em nossa cegueira moral, frequentemente colocamos obstáculos perante os cegos. Cegos de diversos tipos, que conduzidos por nós acabam tropeçando em seus erros. Há vários exemplos, então, que a tradição judaica mesmo menciona. Se alguém te perguntar, filha de fulano, estás apta a desposar um sacerdote? Não respondas, sim, estou. Sim, estou pura. Quando estiverdes desqualificada. Aquele que pede de ti um conselho, não lhe dê conselho que não seja correto. Não digas, parta de madrugada, pois atacam os salteadores. Nem parta no meio-dia, pois será afligido pelo calor. Não digas, venda teu campo e compre um burro, e vai e tome o dele. Sifra Kedoshim 35. Temos 3 exemplos distintos diante de nós. Cada um deles refere-se a situações ocorridas em áreas diferentes da vida, mas que guardam também uma semelhança entre si, pois contém o elemento de provocar tropeço próximo em situações sobre as quais não se poderia tomar conhecimento. Ou seja, os exemplos apresentados, pessoas cegas em relação à informação que lhes falta ou ao conselho que lhes é necessário. O primeiro exemplo aborda a tentativa de enganar alguém, levando a uma transgressão da lei. A mulher era proibida pela lei judaica de casar-se com aquele que fez a pergunta, mas ela o enganou, respondendo que estava apta. Neste caso, prejudicou a alma de quem fez a pergunta. O segundo exemplo focaliza um engano que poderia causar dano ao corpo daquele que fez a pergunta e que buscava um conselho. Este dano poderia ser causado por uma terceira pessoa. Segundo o nosso texto, os salteadores, ou pela natureza, afligido pelo calor. O terceiro exemplo aborda um prejuízo que poderia ser causado à propriedade da pessoa. Um exemplo que engloba toda uma gama de artifícios comerciais de legitimidade duvidosa, admitidos em nome da economia de mercado. Em todos os exemplos citados, a responsabilidade pela consequência recai sobre aqueles que deu o mau conselho. No entanto, tudo isso não exaure este versículo, ainda temos mais. Também o preceito seguinte foi extraído do trecho. É proibido vender a um gentio, ao não judeu, qualquer tipo de arma de guerra.
Não se vende a eles nem faca e nem correntes, nem cabos de ferro e nem ursos ou leões, ou qualquer coisa que possa causar danos a muitas pessoas. Isso falou o Rambam, as leis sobre assassinato e preservação da vida, Mishnei Torah, capítulo 12. A nossa responsabilidade pessoal pelas consequências dos atos alheios é mais abrangente do que podemos avaliar. Não apenas ao fornecer uma informação enganosa, nós fazemos por merecer que digam que fizemos tropeçar, mas também quando aquele que faz uso de nosso auxílio tem metas e motivos perfeitamente claros. Um país, ao comprar armas, sabe exatamente para quais fins necessita. O comerciante de armas, portanto, não poderá clamar inocência e alegar não ser responsável pelas armas terem sido utilizadas para a repressão de revoltas civis, tortura, crimes contra a humanidade, conquistas expansionistas e etc. Então, esse mercador de armas não poderá alegar inocência diante desses fatos. Em qualquer um desses casos, aquele que vendeu as armas é considerado cúmplice e culpado. Esta cumplicidade é clara, mas resta-nos esclarecer como esta proibição deriva do verso que estamos estudando. De que tipo de cegueira sofre o comprador de armas para que o vendedor possa ser considerado culpado de pôr tropeço ao cego? Para esclarecer esta questão, o Rambam acrescenta a seguinte frase: pois ele é cego e não vê o caminho da verdade através das cobiças do seu coração. A cegueira então ganha uma dimensão adicional, talvez não imaginável até agora. Mais de uma vez, os instintos atingem o discernimento do homem e o derrotam. A ânsia do poder, a ânsia pelo poder e pela conquista, o desejo e a volúpia obstruem a visão da verdade. E isto também é considerado uma cegueira. Auxiliar alguém que esteja sendo atacado por algum desses instintos corresponde literalmente a colocar obstáculos diante de um cego. Como podemos perceber então, essa simples mitzvah, ou essa simples ordem de não se colocar tropeço diante do cego, abre-nos um leque de possibilidades ou de diferentes perspectivas ou visões. Se colaborarmos de alguma forma com um rampante de instintos de uma outra pessoa que está descontrolada por ambição, por vaidade, por busca de lucros, por vantagens pessoais, qualquer tipo de desejos egoístas, procurarmos tirar alguma vantagem disso e empurrando essa pessoa para um determinado fim ou para um determinado objetivo que ela busca alcançar e vem buscar conselho conosco, se de alguma forma então nós influenciarmos essa pessoa a cometer um ato ilícito, conforme o que descrevemos aqui, segue-se que estamos então colocando o tropeço diante do cego, pois essa pessoa que vem até nós está buscando, digamos, está determinada a conseguir aquilo, a conseguir o seu objetivo, e nós, na verdade, entendemos que ela está cega pela volúpia, pelo desejo, pela cobiça, pelos seus instintos, e nós procuramos então, ou aconselhamos então, que ela siga em frente, que ela continue fazendo o que pretende,
ou então que continue agindo da forma que pretende ou que já está agindo. Se fizermos assim, explorando esta parte, explorando a cegueira das pessoas, nós estaremos certamente, sim, em conformidade com o que prescreve a Torá, colocando então um obstáculo diante de um cego, daquele que não pode ver porque está momentaneamente cego pelos seus instintos ou guiado pela sua inclinação para o mal. Portanto, é preciso realmente muito cuidado nisso. E um outro aspecto, um outro ponto muito importante dessa mitzvah, desse mandamento, que deve ser também observado, é não intencionalmente desviar uma pessoa de um caminho ou de algo que ela precisa saber de forma honesta, de forma consciente, de forma realmente honesta. Negar informação também é colocar tropeço diante de um cego. Quando nos negamos a dar informação a uma pessoa que honestamente vem até nós em busca de conhecimento, em busca de saber, digamos, qual é a vontade do Eterno, se essa pessoa está com o coração aberto, sincero, apto a receber toda esta verdade, nós não devemos de forma alguma, nós no Ahides principalmente, não devemos de forma alguma vedar o caminho para essa pessoa. Porque agindo assim, nós estaremos, desta forma, então, colocando um tropeço diante de uma pessoa que já está cegada, que já está cega. Portanto, é preciso muito cuidado. E isso diz respeito, obviamente, a nós no Ahides e também ao povo de Israel como um todo, porque a eles foi dada essa mitzvah por escrito. E para os Noahides isso já está, digamos, incluído em suas várias mitzvot, uma das 7 mitzvot. Portanto, terminamos assim, gente, o comentário desta paraxá dessa semana. Espero que tenha sido de proveito a todos, que todos tenham tirado algum ensinamento especial para a sua vida, para seu crescimento. E até a próxima semana, Emir Hashem. Até lá.